Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Quero estar trazendo aqui um estudo paralelo sobre o que Deus fez, né? Para trazer a libertação do seu povo que se encontrava cativo ali no Egito por mais de 430 anos. Deus usando ali seu servo Moisés, né? Que estava ali, que enfrentou ali a Faraó. Houve aquelas 10 pragas, né? No Egito. E eu quero falar especificamente ali do livramento que Deus fez na última praga, a respeito do sangue, né? Trazendo um paralelo também o que Deus fez através de seu filho Jesus Cristo, né? Que veio, né? E verteu seu sangue na cruz para salvação de todo aquele que nele crê. Então quero trazer um paralelo, né? De uma maneira assim bem resumida. Então vou estar lendo alguns versículos aqui e eu quero estar compartilhando aqui no livro de Êxodo, é o segundo livro aqui da Bíblia, depois de Gênesis. Então se encontra assim esse trecho da palavra, vai se encontrar capítulo 12, versículo 22 em diante, vamos falar alguma coisa. E diz assim: Então tomai um molho de ícipo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambos as umbrais do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para que vós e para vossos filhos para sempre. Amém? Essa aqui foi a primeira Páscoa, né, do povo de Deus ali que foram para o deserto e Moisés estava ali celebrando a Páscoa, né? Então eles mataram o cordeiro, né? Aquele sangue era despejado numa bacia e aquele sangue foi a orientação de Deus, era para passar na verga das portas do povo de Deus ali, os hebreus, e eles passaram aquele sangue simbolizando que a quem tivesse aquele sangue na verga ali dos batentes ali das portas, né? O destruidor iria passar, o anjo da morte iria passar, ia ver aquele sangue e iria passar direto. Não ia ferir ninguém que estivesse dentro daquela casa. Vamos acompanhar aqui, versículo 29, diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Né? Primogênito é o primeiro, né? Então, quando o anjo, né, o anjo da morte passou por todo Egito, e por todas as casas, onde estava ali aquele sangue na verga das portas, ali no batente, aquele sangue que tivesse ali, aquele sinal de sangue, ele passaria direto. Não iria ferir ninguém que estivesse dentro daquela casa, porém ninguém poderia sair aquela noite até que isso acabasse. Quando o destruidor passou na terra dos egípcios ali, ele passou e não tinha sangue nenhum. Então, quer dizer, aquele povo que estava ali não tinha aliança com Deus. Era o povo que mantinha escravo, né? O povo que dominava, que mantinha escravo o povo de Deus. Então o anjo passou e levou todos os primogênitos, né? Então, quero estar lendo aqui Lucas capítulo 22. Vamos lá, 22, versículo 15, rapidamente. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça.
Jesus Cristo falando. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de Jesus Cristo iria ser derramado na cruz do Calvário. Essa Páscoa que Jesus está celebrando aqui com os discípulos era a sua primeira e última Páscoa, antes da sua morte. Ele estava simbolizando, a partir daqui, né? Isso aqui é um símbolo. Meu sangue vai ser derramado por você, vai ser derramado em benefício a vós. Meu sangue vai ser derramado. O meu sangue vai ser derramado. Então, quando Jesus derramou seu sangue na cruz, os discípulos lembraram dessas palavras. Quero estar compartilhando outro livro aqui rapidamente, que se encontra aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vai dizer assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, Jesus, para fazer uma obra completa, ele teria que se entregar como cordeiro, né? Como cordeiro mudo diante dos seus tosquinadores. Jesus foi chicoteado, humilhado, pendurado numa cruz, no madeiro, e o seu sangue foi vertido até a última gota. Então aquele sangue que foi vertido, o sangue do inocente, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, foi por mim e por você que crê que essa obra é uma obra completa. Não há perdão de pecados se não tiver a remissão. Não é perdão de pecados se não tiver o derramamento do sangue, o sangue de um inocente, o sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus que foi derramado. Então não tem como haver perdão de pecados se esse sangue que foi derramado para mim, para você, não tivesse acontecido, né? Então quer dizer que antigamente, na aliança, quase todas as coisas eram purificadas através do sangue. O sangue era derramado, aspergido e as coisas eram purificadas. Jesus Cristo nos purifica através do derramamento do seu sangue, né? Então por isso que ele fala ali, João capítulo 1, versículo 12, diz assim, que todo aquele que creu nele, né? Que creu em Senhor Jesus, será chamado Filho de Deus, né? Todos aqueles que creem no seu nome. Então, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica dos pecados. Não tem ninguém de nós consegue nos justificar diante de Deus. Nem eu, nem você. Precisamos de alguém que nos justifique, de alguém que derramou o sangue, perdoou os nossos pecados e nos apresenta diante de Deus como inocentes, né? Então, Romanos 8, versículo 1 diz que não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, aquelas condenações que estavam sobre nós por causa do peso do pecado, através de Jesus Cristo, que nos justifica agora, somos perdoados. Então, quando Deus olha para mim ou para você que tem Jesus Cristo na vida, Deus vai olhar o Filho dele, a obra que o Filho dele fez em mim e em você, se você crê. Então, por isso que eu e você precisamos do quê? De Jesus Cristo. Precisamos ser salvos, alcançados por Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados. Porque nenhum de nós tem condições de nos justificar diante de Deus. Não importa tão bom quanto você pense que é. Nunca seremos bons o suficiente como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é que nos perdoa os pecados e nos traz a vida eterna, nos traz a redenção, nos leva diante do Pai, nos justificando e fazendo com que nós sejamos merecedores. Não porque eu e você mereçam, é porque a obra foi dele, né? Então nós cremos pela fé. Efésios 2:8, né? Pela fé, pela graça nós somos salvos. É uma questão de fé. Então eu e você temos que crer, é uma questão de fé, né? Não importa, mas eu não creio, mas está escrito na Escritura. Todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados.
Mas aquele que crê em Jesus Cristo, segue a sua palavra, esse será perdoado, né? Então nós nos revestimos de Jesus, né? Ele começa a fazer parte da minha e da sua vida quando você busca e aceita Jesus Cristo. Então ele vai fazer parte da minha e da sua vida. Ele vai te justificar. A partir de agora, ele está dizendo, ó, eu paguei o preço. A dívida que era contrária, a dívida que era contra nós, diante de Deus, ele foi lá e quitou a dívida, porque o sangue dele foi derramado. O sangue dele foi derramado por mim e por você que crê, né? Então por isso que nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias, para que os nossos pecados continuem sendo perdoados. Uma vez que ele fez esse sacrifício é para sempre. Agora eu e você temos que permanecer firme, permanecer até o fim, permanecer firme, sabendo que vai ter luta, vai ter batalha, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que você descubra. Ele não quer que você alcance o perdão, ele não quer que você alcance a salvação, porque para ele já não tem mais jeito. Mas para mim e para você, temos realmente as condições, né? Temos condições de sermos alcançados, né? O céu está aberto ainda, a porta do céu está aberta para mim e para você. Essa porta da graça ainda está aberta. E Jesus Cristo abriu a porta da graça. Então eu e você precisamos buscar o Senhor Jesus, né? Ah, mas eu não leio a Bíblia, eu não creio. É uma questão de fé. Eu oriento que você deva ler a Bíblia. Eu oriento que você deva buscar o Senhor Jesus. Porque ninguém de nós poderá nos justificar diante de Deus sem um mediador. E Ele é nosso mediador. Hoje, Jesus é o meu e o seu advogado. Ele hoje te defende diante do Pai e diante do inferno, porque é Ele que fez a obra. Então hoje Ele é o teu advogado para te defender. Amanhã Ele será o juiz. Se você estiver com Ele até o fim, você vai ser o quê? Salvo, absolvido, livre da sentença de condenação. Sentença de condenação que paira sobre toda a humanidade, porque todos nós nascemos já no pecado, né? E o pecado, ele traz separação entre o ser humano e Deus, né? Quero estar abrindo aqui rapidamente aqui Romanos, capítulo 6, Romanos 6, 23, vai dizer aqui, ó. Romanos 6, 23. Vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 3, 23 vai dizer: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é no seu sangue, no sangue de Cristo. Redenção, ó, redenção. Eu e você precisamos alcançar a redenção no sangue de Jesus Cristo. Então, aquele ato que aconteceu lá no Egito, Deus trazendo a libertação do seu povo, simbolizando aquele sangue daquele cordeiro, daquele animal que foi sacrificado para a Páscoa, e o sangue foi colocado nas vergas das portas, nos batentes do povo hebreu ali. Então acontece que houve livramento. Quando o anjo destruidor passou e viu aquele sangue, ele viu que aquele povo era um povo que tinha uma aliança com Deus. Assim é nos dias de hoje, quando o diabo ele tenta contra a sua vida, ele vai olhar que tem uma marca ali, ó. Opa, essa pessoa eu não posso tocar. Essa pessoa já foi comprada. Tem um sangue de um justo nele, tem um sangue do Filho de Deus está sobre a vida dessa pessoa, eu não posso tocar. Mas o diabo ele pode tentar, mas tocar ele não pode.
a não ser que você dê permissão, a não ser que você dê legalidade, a não ser que você continue vivendo na prática do pecado, a não ser que você continue pecando, dando oportunidade, dando legalidade para ele agir, né? Então eu e você não podemos dar legalidade, não podemos estar vivendo na prática do pecado, né? É impossível não pecar, mas é possível você viver de uma maneira santa, se santificando através da palavra, buscando a Deus, orando, se desviando do mal, se desviando da aparência do mal, buscando fazer coisas que agradem a Deus e não agradem o inimigo. Ah, mas eu mentia, já não consigo mais mentir. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Ah, eu bebia, eu fumava, eu fazia isso, fazia aquilo, eu falava mal das pessoas, já não consigo mais. Por quê? Porque agora você está dando oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. E agora você está tendo força para se libertar desse vício que te escravizava. Ah, porque eu tento e não consigo. Porque muitas vezes quando a pessoa tenta e não consegue, é porque Deus não está agindo ainda. Ela não está deixando Deus agir. Então, quando a partir do momento que a pessoa tem realmente Jesus na vida, tem transformação. A transformação tem que ser de dentro para fora. Jesus falava assim: pelos frutos conhecereis. Ou seja, você vê uma árvore, a árvore tem que ter bons frutos. Se os frutos forem bons, aquela pessoa é boa. Mas se os frutos que aquela árvore apresenta forem ruins, então toda árvore está estragada, toda árvore está contaminada, né? Não pode uma fonte de água produzir água limpa e água suja. Ou é água limpa ou não vai produzir água limpa. A pessoa que é transformada, ela é transformada. Ela já não é mais aquela pessoa que fazia as mesmas coisas. Ela já é uma pessoa que já faz coisas de maneira diferente, de maneira a poder agradar a Deus. Então, essa é a diferença, né? De uma vida transformada, né? Através de Jesus Cristo, e uma vida que não é transformada, uma vida que às vezes a pessoa vive de aparência, né? Mas ela continua fazendo a mesma coisa, ela continua mentindo, fazendo fofoca, intriga, contenda, discórdia, né? Fazendo coisas ilícitas, né? Achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Esse tipo de pessoa não tem uma vida transformada ainda. É uma pessoa que está vivendo de aparência. Agora, uma pessoa que tem uma vida transformada é uma pessoa que já está vivendo de maneira diferente. Uma pessoa que já não faz as mesmas coisas que fazia antes. Não é porque alguém está dizendo, não é para fazer isso. Não é porque agora ela tem condições de dizer, não vou fazer isso porque eu sei que isso não está certo. Antes ela não conseguia porque ela não tinha força, porque o pecado escraviza, porque o pecado oprime, porque o pecado faz ela fazer dessa maneira. Então ela sente a vontade e o desejo de fazer, porque o pecado age dessa maneira na vida de uma pessoa que não tem Jesus. Ela pode ser uma boa pessoa, mas vai ter momentos na vida dela que ela vai ter altos e baixos e ela vai estar sempre sendo escrava do pecado. Jesus veio para quebrar essa escravidão. Ele veio para entrar na minha e na sua vida para quebrar a escravidão do pecado. E quando ali no Egito o anjo, o destruidor, né, passou a meia-noite ali de casa em casa, Deus fez diferença. Você vai ver. Aquele que serve a Deus é diferente daquele que serve ao mundo. Deus fará a diferença entre o justo e o injusto. Naquele dia, quando amanheceu, eles viram que houve diferença entre aqueles que serviam a Deus e obedeciam, foram livrados dessa praga. Não só da praga do primogênito, como as outras 9 pragas não atingiram o povo de Deus, porque eles sempre estavam na obediência. Moisés era o líder que dava orientação e eles obedeciam, por quê? Porque eles sabiam que Deus tinha um propósito para libertar eles daquela escravidão, né? Então, quando Deus
ele age para nos libertar e precisamos estar na obediência. Como você quer ser livre se você não quer obedecer? Primeira condição, temos que receber Jesus Cristo na nossa vida para que ele entre com a provisão de nos ajudar. Segundo, você tem que estar na obediência. Como que você quer vencer se você não quer obedecer? Como que você quer dar um passo para frente para vencer uma dificuldade se você não quer entrar na obediência? Fica difícil. Por isso que o inimigo ele age na legalidade. Quando você não obedece, você está dando margem para ele agir na sua vida e trazer destruição. Pois a obra dele é destruir aquilo que Deus fez. Então, quando eu e você estamos na obediência da palavra de Deus, nós não vamos dar chance para ele estar agindo. Embora ele queira agir, ele não vai conseguir, porque ele vai encontrar uma resistência, a resistência da qual Deus nos dá condições de vencer. Deus nos dá a condição de vencer o inimigo através da obediência da palavra. Quanto mais você ora, você busca, você obedece, você sabe que isso aqui é certo. Antes eu fazia errado, mas não sabia, mas agora eu sei que isso aqui que eu estou fazendo é o certo. O que eu fazia antes era errado, né? Então Deus começa a te dar um discernimento de entendimento que agora o que você está fazendo é correto, né? E Deus vai perdoar as coisas que você fez no passado. Vai passar uma borracha. Tudo vai se fazer novo. Não existe condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Romanos aqui 8:1 vai dizer isso. Não existe condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam no fruto do pecado, que anda pecando, mas que agora anda em novidade de vida, né? Anda em novidade de vida. Então essa é a diferença. Eu e você temos que ter essa marca. Qual é a marca que você tem? A marca do sangue de Cristo na sua vida, que quando o inimigo passa, ele fala, não posso mexer com ele. Não posso tocar na vida dele, porque ele é um servo de Deus, uma serva de Deus. Não posso tocar. Tenho até vontade de tocar. Quero destruir o que Deus fez. Mas ele não consegue. Por quê? Porque existe um sangue aí. Existe um sangue de um justo. De alguém que morreu por mim, por você. Foi naquela cruz lá e falou, estou pagando a dívida. A dívida estou quitando agora, com o meu sangue. Então, a obra de Cristo foi uma obra que alcança o mundo todo. Mas é necessário que eu e você, né, venhamos até Ele, né? Quantas vezes o pai orienta o filho e o filho muitas vezes não obedece, acaba quebrando a cara. O pai fez o certo, faz isso. Aí o filho pega e vai por um outro caminho. O que acontece? Quebra a cara. Entendeu? Então, eu e você precisamos estar o quê? Na obediência. A vontade do Pai é que o filho, né, dentro das recomendações, obedeça, né, para que ele vá bem. Essa é a vontade de Deus, que eu e você obedeça para que a gente possa ir bem. Para que a gente possa fazer a vontade de Deus, precisamos estar na obediência. Muitos não querem obedecer, não obedecem às leis humanas, não vai querer se sujeitar à lei de Deus. Muitos não obedecem a uma lei que o homem criou ali para benefício coletivo. Muitos quebram a lei, né? E não querem obedecer. Depois o que acontece? Quando é descoberto, a lei vem com rigor e vem com a punição. Então, quando eu e você quebramos a lei de Deus em alguma coisa, eu e você estamos dando margem para que essa lei que nós quebramos sejamos punidos. Ou seja, você faz algo que transgride a vontade de Deus. Você acha que não vai ter consequência? Vai ter consequência. Se você faz algo que Deus não gosta, não é que Deus vai punir, é que a lei que Ele criou, que você acabou de quebrar, isso vai ter uma consequência. Essa consequência vai vir. Pode vir rápido, pode demorar, mas a consequência vai acontecer, né? A consequência daquilo que você fez, daquele ato, vai existir.
Para alguns casos ela vem rápido, para outros casos demora. É uma coisa que não tem como você explicar, mas tudo que nós fazemos tem uma consequência. Se você obedece, a consequência é o quê? Você colher esses bons frutos. Agora, quando você desobedece, a consequência é o quê? Os frutos que você plantou, a semente que você usou, vai ter uma consequência. Sua produção, aquilo que você plantou, não vai prestar. Vai ter algo que vai te prejudicar lá na frente. Então, o povo de Deus ali, eles foram libertos do destruidor, porque eles estavam na obediência, passaram ali o sangue nas vergas, e hoje a mesma coisa representa Jesus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, derramou o seu sangue por mim e por você, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados, e através do perdão alcançássemos o que? A misericórdia de Deus, a sua graça, a redenção dos nossos pecados, e podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Como está aqui em João, capítulo 1, 12. Eu já estou encerrando. João 1, 12. Vai dizer assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você entendeu? Então, para que isso aconteça, eu e você precisamos aceitar Jesus Cristo, precisamos entrar na obediência, precisamos que o sangue desse justo esteja sobre nós para nos livrar, né? Nos livrar da condenação, porque todos nós prestaremos conta a Deus, mas aquele que foi alcançado através de Jesus Cristo já tem a salvação eterna, já tem a garantia da remissão dos pecados, da justificação, porque nós somos justificados através de Jesus, não porque foi um ato nosso, não, porque tudo foi Deus que fez. A obra completa foi Deus que fez. Não depende de mim, depende de você. O que depende de nós é apenas crer e aceitar. Crer e aceitar. Né? Isso depende de mim e de você crer e aceitar. Né? A obra completa quem fez foi Deus. Então, o sangue desse justo precisa estar na minha e na sua vida. Porque quando o destruidor passa, ele vai ver, aquele não tem o sangue, aquele eu posso tocar. Mas quando ele passa por um cristão, por um filho de Deus, ele vai olhar assim, opa, eu não posso tocar nessa vida aí, tem um sangue aí, um sangue de um justo, eu não posso nem chegar perto, eu não posso tocar nele. Tem alguém que justifica ele dos pecados dele. Então, eu e você podemos fazer diferença, né? Levar essa palavra a todo aquele que precisa ouvir, né? Se você gostou, compartilha, que Deus te abençoe. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Já faz uns 3 dias que eu estou meditando de como trazer essa revelação, né? Porque é um paralelo. Aquilo que aconteceu no passado é a sombra das coisas futuras. Eles fizeram algo que isso veio repercutir, e Jesus, o Cordeiro de Deus, veio, morreu, se entregou por mim, por você, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e o sangue é que nos purifica dos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos justificar o meu e o teu pecado. Não há nada que ele não consiga fazer. Então eu e você precisamos estar protegidos com esse sangue do Cordeiro, o Cordeiro que representa o Filho de Deus. Então esse sangue aí é que vai nos purificar, né? Então que você fique com essa mensagem no teu coração. Se você gostou, compartilha. Que Deus trabalhe na sua vida. Que eu e você precisamos ter essa marca de Cristo nas nossas vidas, porque isso é que vai nos dar, vai nos garantir a nossa vitória. A nossa vitória. Nós vencemos através de Jesus Cristo, através do sangue dele derramado sobre cada um que aceitou ele, né? Cada um que aceitou ele receberá a vitória. Qual é a vitória? Coroa da vida eterna. Receberá a vitória da vida eterna. Leia lá
É João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim, e lá tem a vida eterna. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Fique com essa mensagem no seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém.